Olá, belezas! Nas próximas semanas vou partilhar convosco algumas conversas antigas que me marcaram em particular e que valem mesmo a pena ser recordadas. Deixo-vos agora com uma delas. Boas escutas. O caso das fotografias que eu fiz do Salazar, a Maria a despedir-se do Salazar, eu pensei, tenho que fechar a urna. A Maria está aqui. E vamos lá ver o que é que vai acontecer. Então há aqui um cordão de tipos da PIDE e tal. Eu não posso ir lá para o pé da urna. Falo com o homem da funerária. Então que horas é que fecham a urna? Bem, perto da 1 da manhã. Mas eu nunca arredei pé. Eu só ia comprar maçãs e voltava logo. E então... E eu gosto de comer, veja bem, mas ali comi mal. Mas não estou arrependido. Quando eu presinto que vão fechar o caixão, eu estou muito atento na Maria, não é? A Maria, para quem não sabe, era a governanta de Salazar. Que consta até que tinha uma relação, não é? Com ele. E dizem que sim. Acha que sim? Ela não era nada bonita, mas de qualquer modo, isso, quem é feio ama, bonito lhe parece, não é? Quando ela se levanta... Eu dou 5 ou 6 passos, aproximo, paz. Ela levanta tira o lenço. Eu de cima do rosto de Salazar? Do rosto, dá-lhe um beijo. Quer dizer, aquela sequência, são 5 fotografias. Eu imediatamente sou agarrado e afastado. Mas eu já tinha feito as fotografias. E essas fotografias ficaram para a história. Sim. Está ali tudo, está ali muita coisa, não é? Sim. O que é que viu naquele momento? Chocou profundamente um homem que fez o que todos nós sabemos. Quer dizer, a cara dele, aquilo deve ter resultado mal o tratamento do corpo. Ele parecia um abutre. Tenho a língua afiada, um bocadito, sim, tenho. Já andei tanto por céus e por infernos cá para este lado, já agora, mais uns milhares de anos pelo céu ou pelo inferno, são-me indiferentes. Pergunto se a senhora precisa de ajuda e quando a pessoa olha para mim, eu percebo que é o David Bowie. Tenho que lidar melhor com a minha fúria. Eu não posso deixar de achar a humanidade deliciosamente ridícula. Eu era miúda, ele era mais velho e nunca mais nos separámos. Pronto, quer dizer, aconteceu. Acho que foi o sorriso dele. Eu gosto muito do sorriso das pessoas porque acho que o sorriso não tem máscara. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobile, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobile. O convidado esta semana é um dos mais ilustres e premiados fotojornalistas portugueses. Arrisco também dizer, do mundo. Começou a fotografar aos 12 anos com uma máquina fotográfica do irmão e desde aí nunca mais parou. A sua máquina anda sempre consigo, é como uma extensão do seu corpo e do seu olhar. Nunca se sabe quando surgem os momentos dignos de registro e são tantos os momentos históricos captados por si nos últimos 60 anos. Eduardo Gageiro captou magistralmente a partida das nossas tropas para as colónias, as cheias de 67, a tragédia do vulcão dos Capelinhos, a fé cega dos fiéis da Santa da Ladeira, os peregrinos de Fátima ou os capitães de Abril a festejarem o dia da Revolução no Terreiro do Paço. É dele
a imagem icónica de Salgueiro Maia a morder o lábio para conter a emoção. Mas existem tantas outras imagens célebres de Gageiro. Uma velha senhora da Nazaré a puxar as redes do mar com as forças que lhe restam, a tristeza nos olhos de uma menina na Serra do Barroso, o último beijo de Maria a Salazar, a festa na Quinta Patinho ou as glórias de Eusébio e de Amália. As suas fotografias são testemunhas privilegiadas de um certo tempo, de um certo país, e narram os principais acontecimentos do último meio século com as suas gentes, os seus contrastes, dramas, maravilhas e contradições. Eduardo Gageiro é, antes de tudo, um repórter fotográfico, mas também um artista da imagem, que soube como ninguém registar o país a preto e branco de Salazar. Imagens que têm tanto de belo como de perturbante. Gageiro tem no seu espólio mais de 140 mil negativos a preto e branco e mais cerca de 30 mil a cores. Isto além dos muitos trabalhos que ficaram pelos jornais e revistas por onde passou. São vários os livros que publicou, como Gente, Olhares, Liberdade, Fé, Olhar sobre o Sagrado, Lisboa no Cais da Memória, entre tantos outros. Convém também dizer que Eduardo Gageiro teve uma coragem invulgar numa época em que se fotografava com medo e em que muitos fotógrafos nem sequer assinavam e eram considerados meros bate-chapas. Mas Eduardo Gageiro foi sempre muito mais do que isso. Ele que já foi considerado o fotógrafo do povo e da revolução, soube sempre ir além dos seus pares, sem nunca ter problemas em partir a loiça toda contra o sistema. Desde os tempos em que o pai, dono de uma casa de pasto, tentou que ele fosse um manga de alpaca na fábrica de loiça de Sacavém. Viviam-se os anos 50 de um país em ditadura. Desde aí, o país mudou muito, com a Revolução de Abril e a Revolução Tecnológica. Mas será esta a democracia que Eduardo Gageiro sonhava? O papel do fotojornalismo tem perdido terreno? Andará moribundo na era das selfies e das redes sociais? Ou reinventou-se e continua a ser uma arma de denúncia? Aos 82 anos, Eduardo Gageiro continua a sair todos os dias de casa com a sua máquina fotográfica ao ombro. O que é que mudou no seu olhar com o passar do tempo? O que é que ainda o move? Há muito para conversar, muitas histórias para conhecer vividas por Eduardo Gageiro. E é no seu apartamento em Sacavém, onde vive rodeado de centenas de máquinas fotográficas, onde decorre agora esta conversa. Olá, Eduardo Gageiro. Olá, bom dia. Bom dia, obrigado por ter aceitado este convite. É bom, fez um texto que estou muito sensibilizado. Muito obrigado. Obrigado eu. O que é que o leva ainda hoje, aos 82 anos, a sair todos os dias com a máquina fotográfica ao ombro? Eu acho que um repórter fotográfico, um fotojornalista, deve estar sempre atento ao mundo que o rodeia, de forma que eu ando sempre com a máquina, que há sempre qualquer coisa que me sensibilize, justa ou injusta, mas que me sensibilize e eu disparo. Eu documento situações que mesmo agora acontecem, que me parecem injustas, eu fotografo. Há pouco estava a mostrar a sua coleção de máquinas fotográficas, portanto também tem muitas fotografias de outros fotógrafos. E então, eu preocupei-me em, sei lá, por muitos sítios, à procura de fotografias que não me importava, às vezes, quem era o fotografado. E interessava-me, era como estava bem fotografado. E então havia fotógrafos que ficaram absolutamente esquecidos, que ninguém sabe quem são, e eu gostava de fazer essa pequena homenagem, mostrar que o simples retratista da aldeia sabia fotografar, enquanto agora qualquer pessoa pensa que é fotógrafo. Eles tinham sensibilidade e sabiam, e era difícil. Os fotógrafos da aldeia eram o contacto que a população, pelo país, tinha contacto com a fotografia e que tinha o seu registro, não é? Pois, que agora menosprezam. Já ouvi o fotógrafo, eu não sou um fotógrafo da aldeia, tomaram muitos fotógrafos que estão cá em Lisboa e que são grandes fotógrafos, serem iguais a grandes fotógrafos que houve nas aldeias e nas pequenas cidades de Portugal. Eu estava a perguntar se mantinha a mesma paixão e o mesmo sentido de missão, porque há muita gente de várias áreas que com os anos diz que perde um certo encanto, inocência, energia, paciência ou até a paixão que eu refiro, por várias razões. Não perdeu o encanto pelo jornalismo, pelo mundo, pela fotografia? Não, continuo com a mesma paixão.
continuo porque eu acho que, por isso é que eu gosto do fotojornalismo. Eu tenho poucas fotografias de retratos e de coisas desse género, porque acho que o fotojornalismo é a fotografia viva, a fotografia que não se repete, é a fotografia que para fazer uma boa fotografia de fotojornalismo em frações de segundo, quer dizer, que tenha conteúdo e forma, não é fácil. Quer dizer, o fotógrafo tem que ter uma certa perspicácia e ter conhecimentos. Eu, por exemplo, quando estava na fábrica de louça, houve um homem que gostava de mim, eu era um miúdo, que era o escultor Armando Mesquita, disse, tu tens jeito, mas não percebes nada de composição. Foram quase pelo meu ateliê e vamos conversar. E então... Está-me a contar o seu início. Eu tinha por volta dos 13 anos, não é? Aliás, descobriu a fotografia... 12? 12 anos. Descobriu a fotografia nessa época, aliás, com uma máquina fotográfica do seu irmão. Exatamente. E então foi nessa altura que o meu pai não me deixou ir para o liceu, que eu queria saber mais, e disse-me, tu vais para a fábrica de louça, que é aqui exatamente à frente onde eu moro atualmente, e morava nessa altura, porque aí é que está o teu futuro. E então fui muito triste para a fábrica. Ele queria que seguisse a via de escriturário? Empregado de escritório. Começou como estafeta? Como estafeta, porque entretanto, quer dizer, aqui não havia grandes empregos, e ser empregado de escritório era uma coisa muito boa. E então eu lembro que fui muito contrariado, mas entretanto, passado pouco tempo, comecei a sentir-me como um peixe na água, com a máquina de plástico. O meu pai tinha uma casa de pasto aqui mesmo em frente, onde vinham os operários de manhã entregar uma marmita para a minha mãe aquecer. E então comecei a ter um contacto desde muito miúdo. Eu lembro que os meus pais tinham mais 2 filhos na altura e não tinham muito tempo para mim. Eu andava ao colo dos operários e tudo. Há uma ligação umbilical desde essa época. Eduardo Gageiro nasceu em 1935. Em pequeno, ninguém podia adivinhar que o miúdo tinha o condão de observar o mundo com perspicácia. Nos anos 40, o jovem Eduardo passava de resto os dias a escrevinhar nos escritórios da fábrica de loiça de Sacavém. Um dia-a-dia enganador, dado que o ofício lhe permitiu o convívio com alguns dos pintores e escultores que deram fama à indústria das loiças. Quais são as suas primeiras memórias de infância? Fundamentalmente essas que eu lembro-me, quer dizer, os meus pais tinham dificuldade, era o meu pai e a minha mãe só, tinham 3 filhos, e a minha mãe cozinhava e o meu pai aviava, não é? Mas era uma pequena, chamada casa de pasto. E entretanto os operários iam lá à hora do almoço comer o comer deles, que a minha mãe tinha aquecido na marmita. Isso, quer dizer, ligou muito e ficava muito chocado. Muitos operários ainda andavam descalços nos anos 50. Os anos 50. E, entretanto... Havia muita pobreza. Muita. Então vinha gente das Minas de São Domingos e aliás, essa colónia ainda está em Sacavém, são pessoas excelentes, e de Loriga. Vieram milhares, lá ainda era pior, as pessoas passavam fome. E aqui ganhavam mal, mas pronto, comiam alguma coisa. Aos 12 anos, olha para uma máquina fotográfica de plástico do seu irmão. Qual era a marca? É uma Kodak Baby, eu tenho ali ainda. Ainda tem. O que é que o atraiu naquele objeto? Eu achava que eu podia documentar aquelas coisas que me sensibilizavam. Eu assim, com uma máquina é melhor. Eu fotografo e então fica registado. Digamos. O que é que começou a fotografar? Quais foram as primeiras fotografias? Comecei a fotografar a saída dos operários e não sei o que mais, e depois dos operários. Da fábrica de loiça? Da fábrica de loiça, aí comecei. E foi aí, na fábrica de loiça, como disse, onde começou a trabalhar. E onde um senhor, um mestre, Armando Mesquita, percebeu que tinha jeito. Sim, disse, tu tens jeito, mas não percebes nada de composição. De forma que passas a ir lá ao meu ateliê, que ele tinha o ateliê aqui em Sacavém, e então ia lá imenso tempo,
aulas de arte e composição. Eu lembro-me, ele fez um retângulo cheio de quadradinhos, isto é a regra de ouro. Portanto, tu deves pôr o motivo principal aqui, à direita. Olha que os olhos fogem sempre à direita. E este mestre Mesquita não era fotógrafo? Não, simplesmente era um homem com grande cultura e tinha andado às belas artes e tal, e de forma que sabia muito de arte, não? E de forma que ele é que me deu as primeiras instruções para eu fotografar, pelo menos, com mais, além do conteúdo, as coisas de alguma forma. E então passei a fotografar, e disse assim, com essa máquina tu não vais a lado nenhum. De forma que... Disse ele. E então passei a pedir máquinas emprestadas, a saber quem é que tinha máquinas boas. Eu lembro-me, já conhecia um amigo que era mais velho que eu, chamado Zé Carvalho, tinha uma Super Iconta da Zeiss. E então comecei logo a fotografar com isso. Então as fotografias eram diferentes, mais qualidade, já com composição e tal. E então acontece que o Armando Mesquita disse, é uma vergonha para andares aí a fotografar com máquinas emprestadas, falar com o teu pai e tal. E então aparece um dia à hora do almoço, e como lhe disse, a fábrica era aqui mesmo em frente. Eu só que é preciso falar consigo, à frente dos operários todos que lá estavam. Tomou o seu partido e... Sr. Gajé, não tem vergonha. Isso foi muito violento para o meu pai. Do rapaz andarem a fotografar com máquinas emprestadas, veja lá se lhe compra uma máquina e tal. O meu pai ficou muito... como é que é? Ficou muito... ali apertado contra a parede. Ficou envergonhado. E depois diz-me assim, vai lá ver quando custa uma máquina e tal. Uau! E então eu fui ao JC Alvarez, um dia comprar os rolos fotográficos para as máquinas dos outros que me emprestavam, não é? E então eu ia lá há muito tempo, e, portanto, o JC Alvarez, um dos filhos era o Nuno Ferrari, que ficámos amigos, e o outro era o José Rego, era o Orlando Rego, eram da minha idade. Então foi ver a máquina fotográfica. As máquinas fotográficas. Quanto é que custava? Pois, quanto é que custava. Então acontece, mostram-me duas máquinas, a Rolleiflex e a Rolleicore. E então... Naquele tempo as máquinas fotográficas, imagino que eram caras, uma boa máquina fotográfica. Eu não me lembro quanto é que custava. Pouca gente tinha uma boa máquina fotográfica. Eram outros tempos, não é? Eram outros tempos. E então... Era um luxo. Era, porque não era nada baratas, não é? E então eu lembro-me, o José Rego diz-me assim... E o Amadeu Ferrari, pai do Nuno, olha, tens aqui essa máquina que é a Rolleiflex, custa não sei quanto, e tens esta Rolleicore, custa não sei quanto, que era metade do preço. A única diferença é que o objetivo é um bocadinho melhor, a da Rolleiflex, e tem célula fotoelétrica. Isso é quem quer essa máquina. Esta não tem isso. Simplesmente, eu faço-te uma escala, e tu segues essa escala. Se tiveres um rolo sem asa, estás na praia, dás 250, não sei o quê, 11, por exemplo. Se estiver nublado, dás 125,8, por exemplo. E então, assim, substitui de certo modo a célula fotoelétrica. Em pouco tempo fez-lhe um pequeno manual da fotografia, o básico, não é? Luz, como é que é o obturador em relação à luz, etc. Exatamente. E então, a abertura, digo. Eu ainda tenho essa escala que eu depois passei à máquina lá no escritório, não é? Ainda tive ali em exposição, quando foi uma exposição autobiográfica. E começa a fotografar, com essa máquina começa a fotografar mais a sério, podemos dizer assim. É como é que eu tenho a máquina. E então, eu digo assim, Sr. José Rego, eu sou o Amadeu, então quanto é que custa? Eles disseram o preço, então também eu vou dizer ao meu pai, olha, levas a máquina e diz ao teu pai como é que quer pagar isto. Eu disse, mas eu posso levar a máquina? Pode. E agora me comovo, porque na verdade, que eles depositaram, nessa altura já tinha 15 anos. Ainda assim um miúdo, não é? Sim. Já tinham confiança em mim e então era uma máquina. Eram outros tempos, isso também quer dizer que era o tempo da palavra, da confiança, não é? Hoje em dia não estou a imaginar o mesmo cenário. Um rapazinho de 15 anos a sair com uma boa máquina fotográfica e depois pagas, isso não? E foi pagando aos poucos, sim, com o seu dinheiro, sim, ou com o dinheiro do seu pai? Não, com o dinheiro do meu ordenado, que era miserável, eu não me lembro exatamente quanto era, e ia para a máquina, não é? E então... Qual era a sua tarefa na fábrica de Loiça nessa altura?
andava de secção em secção, foi ótimo, porque convivi mais intensamente com os operários e com os grandes artistas. Havia o Alvarito, que era o Álvaro Mendes Alves, que era um homem fantástico, que também era pintor, e então gostavam de mim, e então deixavam lá estar a ver as operárias e ele a desenhar e tal, e de forma que chegava sempre atrasado ao escritório. O chefe estava sempre a embarcar comigo: já sei isso aqui há não sei quanto tempo, só agora que apareces, pá, e não sei o que mais. Simplesmente eu perdi tempo simplesmente nos ateliês, fiquei ali com amigos fantásticos. E então, sei que as suas primeiras imagens dessa altura de miúdo chegam aos jornais, não é? Eu fiquei com horror e cora. E então o que é que eu fiz? Por uma questão até de agradecimento, estreiei a máquina com o Sr. Armando Mesquita. Ele era escultor. Fez-lhe um retrato? Fiz vários retratos. E ele fumava cachimbo, e então eu já sabia que o fumo é muito fotogénico, não é? E fumava cachimbo, fiz uma fotografia dele a fumar cachimbo, fiz fotografias dele a esculpir, fiz várias fotografias no ateliê dele. E de forma que também fiz uma fotografia. Havia uns tios meus que vinham da África, que 2 e 2 anos, então levavam a passear. E então eles vinham da África e corriam aqui o Portugal. E lembro uma fotografia do Convento de Cristo, eu vejo uma luz muito bonita que entrava lá por uma janela e encenei, é o termo. E então ponho a minha prima lá no raio de luz, uma fotografia pirosa, digo-lhe já. E então, no raio de luz, e então faço a fotografia. E então há um concurso de empregado de escritório do Distrito de Lisboa. O primeiro concurso que eu concorri na minha vida. Tinha que idade? Tinha 15 anos. E então acontece que ganho logo 3 primeiros prémios e 2 segundos. Isto não pode estar a acontecer. A verdade é que desde aí nunca mais parou, não é? Cá entre nós. E então nunca mais parei. Eu lembro-me até estou no meio das pessoas que quiseram que eu ficasse no meio, com as salvas de prata. Eu era o mais miúdo. E então estou com o ar assim muito vaidoso. Até tenho vergonha dessa fotografia. Entretanto, aconteceu uma coisa que marcou profundamente, uns anos antes. Portanto, o meu pai... eu conhecia os operários que iam à fábrica de Ló, que vinham comer o seu comer à hora do almoço. E então, uma noite ouvi-se muito barulho em casa. Morava precisamente aqui e o estabelecimento era ali onde entramos. Eu ouço muito barulho e levantei-me às 4 da manhã. E então, colo ao meu espanto, vejo um mundo que eu não conhecia. Que mundo era esse? Eram mulheres lindíssimas, muito bem vestidas e homens muito bem vestidos. E isto onde? Aqui na casa do meu pai, foi no tempo da guerra, foi durante o período da guerra. Nessa altura foi antes de eu ter ido à fábrica. E então fiquei espantado, mas há 2 mundos. E então o que é que esse mundo eu não conhecia? Um mundo mais sofisticado, de gente mais bem vestida. E disse ao meu pai, mas quem são essas pessoas, ao pai e tal? São pessoas que vêm do Parque Meyer, depois de espetáculos. Os artistas. Não, e o público, não é? E da batota, do Casino Estoril. Quer dizer, era um tipo de gente que eu não sabia que existia. Da boémia, com dinheiro. E então era o contraste absoluto com os operários. E eu dizia, isto é injusto. Eu tenho que arranjar uma profissão para denunciar isto. Foi aí esse clique teve uma influência fantástica em mim. É aí que percebe o que o mundo é muito desequilibrado, que não há justiça social, que há pessoas que vivem miseravelmente e há outras que vivem faustosamente. É aí que percebe uma espécie de missão, o que é que queria fazer com a máquina fotográfica. Pois, exatamente. Tenho que denunciar isto. E pensava eu que virava o mundo do avesso. E foi aí que começa realmente... Quis mudar o mundo, quis que essa situação se alterasse. Desde aí, quer dizer, nunca mais parei. Foi fácil chegar aos jornais nessa época? Difícil, porque entretanto, eu lembro-me, havia só 4 ou 5 fotógrafos que dominavam os jornais todos, trocavam fotografias entre si. Um ia fazer... Eu lembro-me... fulano, tu não foste fazer aquela conferência de imprensa, que eu não te vi lá.
E eu dizia, mas não foi e tal. Olha, manda-me um boneco. O boneco, chamavam um boneco. Manda-me um boneco que eu também não te vi em tal sítio, e trocavam fotografias entre si. Portanto, o valor da assinatura da fotografia era indiferente, não é? Isso foi muitos anos mais tarde, no século ilustrado, que eu impus isso. O importante era chegar à redação com uma fotografia, mesmo que não fosse do próprio. Não, mas eles, assim, tiravam a possibilidade de entrar novos fotógrafos. Havia um lobby fechado. Lobby, absolutamente. E eram sempre os mesmos. Eram 5. E depois só entravam se fosse por intermédio deles. Então como é que chega aos jornais? Então acontece que eu tinha já colaborado numa coisa chamada Vida Ribatejana, e numas revistazinhas que não tinham grande repercussão. E então acontece que precisamente aqui ao lado, que é a Companhia das Águas, o homem tomava conta aqui neste departamento, o filho era o Mário Ventura Henriques, que era da minha geração também, queria ser jornalista. Então ele conseguiu ir para o Diário Popular. E eu tentei, através dele, ir para o Diário Popular, mas não conseguia, porque o Marcos da Costa não queria lá fotógrafos. Eles é que marcavam, eles é que mandavam. E então, um dia há aqui um jantar ao lado, e convidaram. E vieram os craques todos, redatores, dos vários jornais, Urbano Carrasco, tantos. E então o Jacinto Batista e muitos outros. E o Jorge Tavares Rodrigues, que era diretor do Diário Ilustrado. E então eu manifestei interesse em ir para os jornais, e ele simpaticamente disse, apareça lá e tal, e leva umas fotografias para eu ver. Então apareço. Bem, até à partida não foi muito difícil. Foi ótimo. Pois já vai ver o que é que isto deu. E então, lá vou eu, com umas fotografias e tal. Ele gostou. Sim, você se quiser pode vir amanhã. E então, lá estou eu sentado numa secretária, nunca tinha visto uma redação. Qual era o ambiente que se vivia nas redações? Os redatores sensacionais. Quer dizer, a partir dessa altura é que eu comecei a evoluir, a cultivar mais. Já lia muito, atenção. Já lia muito, porque havia aqui um grupo em Sacavém, de malta que andava no liceu, que me emprestavam muitos livros que eu queria ler, e eles tinham muitos livros e emprestavam. Então chega novato à redação, está ali sentado. E, de repente, estou com a Rolecor e com... A sua máquina? Depois, com a minha máquina. Estou eu sentado, aparece um tipo chamado João, morreu recentemente, com uma proveta idade, e disse, quem és tu? Eu fiquei assustado, não é? Quem é este tipo? Olha, eu sou fulano tal. Quem manda na fotografia sou eu, não é o chefe da redação. De forma tu levanta-te e vai para o laboratório. Isto é a redação, à frente de toda a gente. Vai para o laboratório e vais revelar as minhas fotografias do Firmino e não sei o quê. E eu tive que ir para o laboratório. Revelar as fotografias dos outros. Uma espécie de praxe ou de iniciação. Não. Eu não tinha direito a fazer fotografias. Eles não autorizavam. Quem manda sou eu. E então lá fui eu, muito triste, a revelar as fotografias dele, que era sempre a mesma coisa, conferências de imprensa, o Tomás, o Marcelo não, ainda não, o Salazar, coisas assim, e coisas inócuas, coisas sem conteúdo, que aquilo era o Estado Novo, não é? De forma... Então pode-se dizer que era uma espécie de bate-chapas institucionais? E usavam sempre lá, e eram maus fotógrafos ainda por cima. Então acontece que ia para o laboratório a revelar as fotografias, mas foi o Diário Ilustrado. As oficinas eram na Rua das Gávias. Era os linotipistas, os gráficos, e não só. Essa oficina. E o laboratório era aí. A minha sorte foi essa gente apoiou-me profundamente. Essa gente era gente a sério, não é? E de forma que, tem calma e não sei o que mais, sabes que estes malandros são uma máfia e não sei o que mais, mas tu, descarta-te uma hora e não sei o que mais e tal. Mas eu digo-lhe, eu estava mesmo para sair, para ver se conseguia voltar para a fábrica de louça. Era? Estava completamente desorientado. Desmotivado em relação à fotografia? Completamente. Como é que deu a volta ao texto? A minha sorte é que eu saía sempre, quando saía, ia por Lisboa inteira a pé fazer fotografias, documentação excelente. Então, mas como é que deu a volta ao texto? Então é assim, um dia telefonam para lá,
Houve lá, vai à redação e traz a máquina. Eu sei o que é que aconteceu, pá. E então fui à redação, levei a máquina e então estava lá um dos colaboradores do suplemento literário, que eram pessoas de grande cultura, eram professores universitários e intelectuais que colaboravam no suplemento literário. E então o que é que tinha acontecido? Juro que ele se chamava Dr. Carlos Cunha. E então o que é que tinha acontecido? Perguntaram pelo João. O João, eles trabalhavam no Diário da Manhã, está no Diário da Manhã e não pode. O Firmino foi fazer um serviço para o Tenreiro. E assim, então agora não há fotógrafos. Mas, de qualquer modo, também conhecia a obra do Mário Dionísio e sabia que ele fumava cachimbo, que era muito fotogénico, e o fumo, e não sei o que mais, fiz umas fotografias interessantes. Então aproveitou a oportunidade de fotografar o Mário Dionísio. Sim. E foi à casa dele? Fui à casa dele e, entretanto... escritor, não é? Um grande escritor da época. Sim. E, entretanto, já também conhecia menos a obra dele. E então, ele falava cachimbo, pensei logo em tirar partido do fumo, não é? E, entretanto, também fiz uma série de fotografias, nunca tirei sentado à secretária, julgo eu, nunca, mas depois ao pé dos livros, e várias situações diferentes. E então, quer dizer, o diretor gostou, chamou-me e passei a ser... Fotografou de maneira diferente, não é? Não se fotografava assim. Não se fotografava assim. E o flash já não usava o flash direto, usava o flash indireto para parecer uma luz natural, para não ser aquele chapão horroroso. Que era o que se usava? Pois, era meia bola e força. A partir dessa altura comecei... Gostaram das fotografias? Gostaram muito, fui chamado ao diretor e tu agora é que passas a ser o fotógrafo do suplemento literário. Isso também ajudou muito o contacto com as pessoas, simpatizaram comigo, davam-me livros e eu fazia perguntas, etc, etc. Foi assim. Portanto, ao começar a colaborar com esse suplemento, começa-se a dar com os artistas da época. Fotografios todos da época, eu tenho praticamente todos, pintores, escultores, poetas, e então foi ótimo. E davam-me livros, eu assistia às conversas, evolui imenso, não é? Aprendeu então com esses artistas da época mais do que com os seus pares, os fotógrafos? Os fotógrafos, não quero usar linguagem muito baixa, mas deixavam muito a desejar. Pronto, não vou dizer a palavra que me apetecia usar, eram muito maus. Muito maus. Mas, atenção, quer dizer uma coisa... Os fotógrafos portugueses dessa época não eram muito maus. Havia grandes fotógrafos, simplesmente. E esses não os deixavam entrar. Portanto, os fotojornalistas que assinavam é que eram maus? Sim, que assinavam, não, os não assinavam. Quer dizer, sabia-se quem era. Os dos jornais é que... Os dos jornais é que eram... E não deixavam entrar. Havia o Novaes, havia o Seródio, havia pessoas que depois tiveram que ir para outros empregos, ou para a Câmara, ou para o aeroporto. Os jornais não entravam. Havia grandes fotógrafos. A família Novaes era ótima. E fotógrafos também que eram arquitetos, não é? Que faziam outro tipo de fotografia? Não, nessa altura não. E nessa altura não? Não, faziam para eles. O Vítor Paulo e o Costa Martins, grandes amigos. E bons fotógrafos, mas eram outro género de fotografia? Sim, mas não colaboravam nos jornais. Entretanto, as suas fotografias começam a ser notadas, não é? Sim. E, entretanto, eu continuei a concorrer a concursos e comecei a ganhar prémios. A primeira fotografia foi publicada no Diário de Notícias. Tinha Eduardo Gageiro apenas 12 anos. Aos 24 recebeu pela primeira vez no Concurso Internacional de Arte Fotográfica em Cagliari, na Itália, 1959. Os outros primeiros prémios foram quase ao ritmo de 1 por ano. Ao todo, 46 ao longo de 4 décadas. Os títulos das competições dizem tudo. Câmara de Ouro, Olho de Ouro, Medalha de Ouro. Agora vou-lhe contar uma coisa que para ver como as pessoas eram muito más. E então comecei a ganhar prémios em muitos países. E então começaram a passar entre eles, aquele pequeno grupo. É assim um palavrão, não sei. O gajo ganha prémios com fotografias de meninos ranhosos. Eu não tenho uma fotografia e só ganho prémios em países de leste. Era absolutamente falso, que eu tinha ganho já em muitos outros países que não eram de leste. Mas o que é certo é que fui, pronto, ganhando prémios e fazendo exposições
E depois... É essa crítica que lhe faziam, que como é que só fotografava meninos ranhosos, era porque, ao contrário dos outros fotógrafos, retratava o Portugal miserável que se vivia também, denunciava isso, será? Sim, e não só, fotografava outras coisas. Mas não se recusava a fotografar esse lado? Sim. Evidentemente que houve fotografias marcantes que eles não gostavam, mas, por exemplo, eu lembro, essa fotografia levou a que eu fosse preso. Eu tenho uma fotografia de uma mulher da Nazaré. Eu conheço bem essa fotografia, aliás, vimos lá há bocado, à entrada aqui da sua casa. Eu gosto muito porque, precisamente, eu fui à Nazaré, foi a primeira vez que fui à Nazaré, e fiquei chocado, fiquei revoltado. Mas que país é este que esta senhora e outras, que deve ter aí 80 anos, tem necessidade de andar aqui a puxar a rede para que lhe deem uns peixes para ela se alimentar? Isto é infame, mas que país é este? Eu então fotografei e comecei a mandar essa fotografia, entre outras, para muitos países, aquilo ganhava quase sempre a medalha de ouro. É a sua fotografia mais premiada até hoje, não é? E então acontece, nessa altura sou preso, já tinha ganho 10 medalhas de ouro, mas em países, tinha ganho em Washington também. Essa fotografia representa bem o Portugal de Salazar? Eu acho que sim. Porquê? Porque é precisamente aquele Portugal pobre, das pessoas, quer dizer, que deram toda a sua vida para sobreviverem e na velhice estão absolutamente de rastos. Aliás, eu passei a fazer fotografias já noutra fase, no século ilustrado, e corri Portugal, especialmente a zona entre os Montes e Alentejo, e eu fiquei doente. Quer dizer, como é que... Entre aspas, não é? Porque como é que é possível? Quer dizer, haver pessoas ainda assim. Eu já tinha ouvido falar, mas não queria acreditar. Essa fotografia levou-o, inclusive, à prisão. Sim, já foi nos anos 70. Já era Marcelo Caetano. E então acontece que um dia aparece às 6 da manhã na minha casa, não era aqui, que ainda o meu pai ainda era vivo, na minha casa tinha uma filha pequena, e então às 6 da manhã identificaram os dois tipos de PIDE. E eu assim, mas o que é que se passa? Venham connosco, faz favor, e tal. Então fui para António Maria Cardoso. Mas estava com medo, não é? Foi apanhado sem estar à espera. Eu estava aparentemente calmo, porque aparentemente estava cheio de medo, porque eu assim, eu vou estar aqui o tempo que lhes apetecer. Porque eles, entretanto, eram anos, as pessoas estavam anos sem ser ouvidos. E de forma que lá vou eu, para Caxias, muito triste, nada para ler, nem para escrever. Isto na cela? Sim, na cela, que tem grades em duplicado, dois grupos de grades. Então aquilo é chocante, que uma pessoa começa a olhar para as grades e cá fora vê o guarda de GNR, ele tem um talude, só se vê numa distância de 3 metros. Mas tinham-no levado para a prisão sob que acusação? Eu nessa altura ainda não sabia. Não sabia? Nem lhe disseram? Nem me disseram. Portanto, aquilo era para estar lá até lhe desaparecer. Ficou quanto tempo na prisão? Eu julgo que foi aí 2 meses. Depois deixei de olhar para as grades, comecei a olhar para a parede para não ver as grades. E acredito que durante anos eu não conseguia estar em nenhum sítio virado para uma parede. Por isso é que eu tenho muita admiração para aquelas pessoas que sofreram tanto por uma causa, por uma ideia, só porque tinham ideias diferentes. Eu tenho uma admiração por essa gente. Olhava para a parede para não encarar as grades e não ficar com a noção tão forte que estava na prisão. Passar por o tipo está quase doido, não é assim? Mas não foi torturado? Não. A tortura psicológica era, por exemplo, um tipo ao fim de um tempo e às 3 ou 4 da manhã tenta dormir, tenta dormir. E então apareceu lá, por exemplo, às 5 da manhã, acendeu as luzes todas, um tipo acorda sobressaltado e pergunta o que é que se passa? É só para ver se você está bem de saúde. E então tudo isto não mata, mas mãe, como costuma dizer-se. São os correspondentes, pelo que sei, amigos seus lá fora que o ajudam, não é? Eu colaborava com a Associated Press.
as imagens todas, as imagens de manifestações de estudantes e cargas policiais eram feitas por mim e enviadas através da Associated Press. Então era o Eduardo Gageiro, o fotógrafo, que passava lá para fora a ditadura, não é? O país de ditadura que se vivia aqui, não é? O ambiente verdadeiro que as pessoas não conheciam. E também as fotografias, quer dizer, de situações muito tristes de Portugal, era tudo enviado através da Associated Press. E a PIDE desconfiava? A PIDE desconfiava. Mas nunca o apanhou em flagrante? Eu vou contar. Eu tinha a rola e cor nessa altura, ainda não tinha pequeno formato. Fazia 3 fotografias, tirava o rolo imediatamente e punha um rolo novo. Era um rolo virgem? Era apanhado, dava o rolo virgem. Quando percebia que havia polícia por perto? Pois. Era um truque? Era um truque. E de forma que isso funcionou sempre. Sempre? Nunca lhe apanharam a máquina com o rolo? Não. De entre as suas fotografias mais emblemáticas, publicadas no seu primeiro livro Gente e depois, mais tarde, no Olhares, há uma de uma rapariga que com os olhos tristes, não é? Que retrata e por trás desse retrato há uma história, não é? Uma história comovente. Eu estava lá, esse grande chefe da redação, que era o Nelson de Barros, e então disse: agora vocês vão fotografar Trás-os-Montes, e as aldeias, e não sei o que mais e tal, e vão fotografar o Padre de Mourinho, e vão fotografar várias coisas. E então eu fui com um grande redator chamado Robi Amorim, que escrevia muito bem. Também não tinha bom feitio, éramos parecidos. Mas a reportagem funcionou bem. E então tinha o Volkswagen e então eles convenciam-me. Eu guiava, era fotógrafo, guiava, pagava-me ao quilómetro. Veja bem. Bons tempos. Diga? Bons tempos. Bons tempos. E então pagava-me ao quilómetro e era fotógrafo e motorista. E então lá íamos, estava neblina, ao fim da tarde, e eu ia com muito cuidado, do velho Carocha, e então ia com muito cuidado e de repente vejo esta cara à beira da estrada, esta miúda, a Elsa, que depois é que soube que ela se chamava Elsa, com estes olhos tristes. Portanto, à beira da estrada viu uma menina de olhos tristes que lhe chamou a atenção. E vestida assim, pobremente. E parou? E parei imediatamente. E tirou logo a fotografia? Parei imediatamente. Ou perguntou-lhe algo? Não perguntei nada. Não perguntei, que ia destruir tudo, neste caso. E então cheguei ao pé dela, não usei flash, claro, abri o diafragma todo, foquei-lhe os olhos, que é fundamental, a fazer com o resto está praticamente desfocado, e dei uma velocidade lenta e fotografei-a. Há ali uma profunda tristeza no seu olhar. Profunda. E então, a fotografia dessa menina foi publicada, entre muitas, no Século Ilustrado. Outras caras de miúdos também, não sei o que mais. E, entretanto, recebemos no Século Ilustrado uma carta de uma senhora Bendia, apelido Bendia, que vivia em Angola, em Luanda. Tinha ficado muito impressionado com a menina e queria saber quem era a menina, queria ajudar. Esta foto data de 1968. Pois. E, entretanto, não sabíamos, mas o Robi, que era um tipo muito esperto, começou a escrever para os padres e não sei o que mais. Para tentar encontrar o paradeiro desta menina. Exatamente. E, entretanto, descobriram o paradeiro da menina, vivia com muitas dificuldades, tinha uma série de irmãos, vivia numa daquelas casas pedra sobre pedra, de granito sobre granito, não é? Pedras de granito, não era rebocada nem nada, e então lá chegaram a acordo com a senhora e a senhora levou-a para Luanda. E a família agradeceu para a ajudar. E mandou-a para o liceu. E ela estudou. E depois, aqui é que a história gira, a volta que a fotografia proporcionou, casou com o filho dessa senhora. Ah, sim! Portanto, esta fotografia que fez esta menina, a Elsa, mudou-lhe a vida. Completamente. É isso, quer dizer, a importância da fotografia aqui ficou aprovado. E portanto, foi sabendo do paradeiro da Elsa? Sim. Já estive com ela,
depois o casamento ao fim dos anos, correu mal e tal. Mas ao fim de uns anos, tem 2 filhos com muito bom aspecto. Mas os olhos desta Elsa ficaram menos tristes? Agora estão tristes outra vez. Porque sim. O casamento correu mal. Ela depois não me contou a história toda. Eu conheci os filhos e a filha também. Pessoas com muito bom aspecto, bonitos. Já homens, claro, com a sua profissão. Mas achei a Elsa triste. Ela depois esteve com outra pessoa, segundo julgo, ou vive com outra pessoa, mas vi que não foi 100% feliz. E eu fiquei triste. Ficou triste por saber isso. Que eu gostaria que, quer dizer, o princípio, digamos, da história continuasse. São vários os livros que publicou com os retratos da época da ditadura, o Gente, o Lisboa no Cais da Memória, de 54 a 74. Como é que era fotografar na rua no Portugal de Salazar? Qual era a ligação que as pessoas tinham com a máquina ou a não relação? Não, agora é muito mais complicado. Qualquer patego que um tipo não quer fotografar. Olha que eu tenho direito à minha imagem. Sabe o que é que eu digo? Era mais fácil nesse aspecto. Eu digo, olha, desculpa, não quero gastar películas consigo. Portanto, era um objeto estranho, as pessoas nem ligavam. Não é só isso. É porque eu, precisamente, tem sempre uma história. A sorte de eu ter nascido em Sacavém, ter convivido com operários, tudo isso, quer dizer, eu tinha a linguagem deles, tinha a linguagem das pessoas. Como é que abordava as pessoas na rua? Quer dizer, eu normalmente era discreto a fotografar, se eles não dessem por isso. Mas se dessem, havia sempre uma troca de olhares. E se ouvia que a troca de olhares era, digamos, receptiva, eu ficava à vontade, depois conversava com as pessoas. A máquina era um bicho estranho para eles? Não, nem por isso. Quer dizer, simpatizavam comigo, quer dizer, depois falava com eles, de forma que não era assim tão difícil. Eu vou contar-lhe uma história do Gente, que é interessante. O Gente, o seu primeiro livro de fotografias, com os textos de José Cardoso Pires, exatamente, livro emblemático. Sim, já tinha sido preso. E, entretanto, eu já estava, quando fiz o Gente, estive a falar com o Zé, era um velho amigo que me ajudou muito, e eu comecei a preparar-me para ser preso outra vez. Então porquê? Porque aquilo era muito violento. Era muito violento. Porque nesse livro retrata mesmo o Portugal miserável. Pois, as fotografias foram escolhidas por mim e por José Cardoso Pires. Digo agora. E então acontece... Ele ajudou-o? Ajudou muito. Ele ensinou-me como é que eu devia fazer um livro. Um livro não deve ser de fotografias contínuas, deve parar de vez em quando, para as pessoas fazerem uma pausa, ter um texto. Esse é o primeiro livro que eu conheço, em Portugal até, feito assim. Há um grupo de fotografias, depois há um texto, outro grupo de fotografias, depois há um texto. Com ritmo, com diferentes ritmos. Como seja um filme ou uma partitura musical. É fundamental. Foi o José Cardoso Pires que o ensinou. E então, se vir nos meus livros, aquilo tem princípio, meio e fim, não é? E acaba, não é um mero catálogo de fotográfico. Não, pois acaba em força. Não é? E tem baixo e alto, como seja uma partitura. Quais eram as suas referências fotográficas nessa época? Era fundamentalmente o Cartier-Bresson. E depois também... O que é que o atraía no Cartier-Bresson? Era precisamente o conteúdo e a forma dele, o saber olhar. Saber olhar é muito importante. E o José Cardoso Pires, grande amigo... Na fotografia, o que é mais importante? Um ponto de vista? Saber olhar. Eu, por exemplo, do ponto de vista, bem, eu outro dia vi uma reportagem sobre o Sebastião e sobre o Nashuei. E então estavam 20 ou 30 fotógrafos. E eles estavam lá. As fotografias deles não tinham nada a ver com as dos outros. Porquê? É uma pessoa, está muito mais atenta. Uma pessoa, quando está a fotografar, as pessoas diziam, os meus colegas redatores que gostavam de mim, diziam assim, tu tens um sexto sentido, tens a sensação, tu sabes o que é que vai acontecer a seguir. É que eu concentrava-me a 100% naquilo que estava a fazer. E pensava exatamente o que é que podia acontecer a seguir. O caso das fotografias que eu fiz do Salazar, a Maria a despedir-se do Salazar, eu pensei, tenho que fechar a urna. A Maria está aqui
E vamos lá ver o que é que vai acontecer. Então há aqui um cordão de tipos da PIDE e tal. Eu não posso ir lá para o pé da urna. Falo com o homem da funerária. Então que horas é que fecham a urna? Bem, perto da 1 da manhã. Mas eu nunca arredei pé. Eu só ia comprar maçãs e voltava logo. E então... E eu gosto de comer, veja bem, mas ali comi mal. Mas não estou arrependido. Quando eu presinto que vão fechar o caixão, eu estou muito atento na Maria, não é? A Maria, para quem não sabe, era a governanta de Salazar. Que consta até que tinha uma relação, não é? Com ele. E dizem que sim. Acha que sim? Ela não era nada bonita, mas de qualquer modo, quem feio ama, bonito lhe parece, não é? Quando ela se levanta, eu dou 5 ou 6 passos, aproximo, paz. Ela levanta tira o lenço. Eu de cima do rosto de Salazar. De cima do rosto, dá-lhe um beijo. Quer dizer, aquela sequência, são 5 fotografias. E imediatamente sou agarrado e afastado. Mas eu já tinha feito as fotografias. E essas fotografias ficaram para a história. Sim. Está ali tudo, está ali muita coisa, não é? Sim. O que é que viu naquele momento? Chocou profundamente um homem que fez o que todos nós sabemos. Quer dizer, ele, a cara dele, aquilo deve ter resultado mal, o tratamento do corpo, ele parecia um abutre. Parecia um abutre. Disse que ele parecia um abutre, estava ali... E acho que aquela fotografia simboliza muito a personagem e, digamos, até aquele beijinho da Maria também tem muito simbolismo. Aquilo tudo é o... O que é que queria? O que é que representa? É difícil definir, mas representa, quer dizer, o fim de uma ditadura. A ditadura ainda continuou, mas de um homem que, afinal... acabou de uma maneira muito triste e degradante. E acho que, pronto, fiquei contente, é o termo, de ter feito aquele documento que é único e que é o fim, digamos, de uma certa era, ou o início do fim. Pois, o início do fim. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. E volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo e apresentam e mostram o sinal da vitória. Gente muito nova e quase todos entusiasmados. Foi também à conta de muito jogo de cintura que conseguiu chegar à linha da frente no dia da Revolução. Olha, no 25 de Abril acontece o seguinte. No século havia... várias células políticas, especialmente do Partido Comunista. Éramos todos amigos, eu não estou afiliado a nenhum partido. Mas tinha boas fontes no Partido Comunista. Falaram-me, olha, vai para o Terreiro de Paço, hoje é que é. A que horas é que recebeu? Por volta das 6 da manhã, não foi mais cedo. Acordaram-no? Sim, e então fui imediatamente... Não estava à espera? Não, traz os rolos todos. Levou muitos? Ele veio os que tinha. E então acontece que fui para lá, todas as entradas para o Terreiro de Paço estavam bloqueadas por soldados. E então assim, como é que eu vou entrar? Começo a pensar. Assim, com uma grande lata é o termo, disse a soldado assim com uma voz firme: olha, faz favor, leve-me ao comandante, que eu sou amigo do comandante. E era mentira, não é? Eu não sabia quem era o comandante, nem era amigo do comandante. E então o soldado, coitado, muito simpático, disse a outro colega: olha, leva este senhor ao comandante, porque ele é amigo do comandante. E eu assim, já está. E então entrei, apresentei-me, Eduardo Gageiro, do século ilustrado, Salgueiro Maia. Eu é que sou o comandante de região. Mas eu sei quem você é. Porquê?
Ele conheceu, apesar do Salgueiro... Eu compro o Século Ilustrado. Disse ele? Sim, palavra de honra. Eu compro o Século Ilustrado, conheço muito bem o seu trabalho. E o Eduardo não o conhecia? Não, quem conhecia. Claro. E então, você pode andar comigo. E então, pronto. À conta da sua lata assim, e da sua coragem. Andei sempre com o Salgueiro Maia. E então, os meus colegas, quase todos, eu diria todos, estavam todos na Rua do Arsenal. E depois, de vez em quando, vinham para o Terreiro de Paço, mas só fotografavam no Terreiro, porque ali estava tremido. Quando houve as negociações do lado da Ribeira das Naus, aquilo já havia, digamos, ordens de disparar e tudo, e a malta dava toda a cortar-se, não é? E eu ali, armado de herói, não sou herói, quer dizer, dou-lhe a minha palavra de honra que não estava com medo, que lembrei-me quando fui preso, lembro-me do Portugal do antigamente, e assim, hoje é que é. E assistiu a quê? Assisti, por exemplo, nesse momento, todas as negociações entre o Pato Anselmo antes disso, estava atrás das Jamites e ouvi 3 vezes fogo. 3 vezes fogo. E então eles não dispararam. Mas deixa-me ficar ali. Não estremeceu? Não estava. Palavra de honra. A máquina dá-lhe coragem? Sim, eu atrás de uma máquina, estou homem de coragem por detrás de uma máquina fotográfica. Não tenho medo. E então, isto não estou aqui armado. E então acontece que ouvi. Não dispararam, depois decidiram entrar em negociações. Eu sempre assistia às negociações. Do lado de cá era o Salgueiro Maia, do lado de lá era o Pato Anselmo, já tinha tido o Brigadeiro Reis, e então ia o Salgueiro Maia e não me lembro agora, vários, eu fotografei tudo, e assisti a todas as negociações. E então o último foi o Pato Anselmo, que já tinha mandado disparar e não dispararam. E então... contrariaram a ordem dele. Houve negociações. E então a proposta era assim, eu assistia tudo e ouvi. O Sr. Coronel ou rende-se ou der ao movimento. E então diz o tipo, não me rende nem a dir ao movimento. Se quiser prendam-me. E eu tenho essa cena toda. Ali, a 3 metros. E sobre a minha palavra de honra, a influência do Século Ilustrado, o Pato Anselmo diz assim, gajeiro, se me tiras a fotografia, eu mato-te. Ameaçou-o. Ele não estava armado sequer. Mas quer dizer, deve ser terrível uma pessoa ser presa numa circunstância dessas. Depois eu falei com ele. E o Eduardo fotografou? Fotografei, claro. E então pronto. E então depois acompanho todo esse movimento e até a célebre fotografia do Salgueiro Maia que esteve aqui nessa casa. A morder o lábio, não é? Para conter a emoção, não é? Sim. E assim, eu estou a morder o lábio para não chorar. Disse isso em entrevistas e tudo. Ao Assis Pacheco. Exatamente, você está bem documentado. E entretanto repetiu. Capitão Maia, só um minuto. O que é que se passa neste momento, exatamente? Estamos a cercar o quartel do Carmo e aguardando ordens sobre o que é que se vai fazer, quer a seguir, porque o Regimento de Lanceiros, o Regimento de Infantaria 1, que tinha sido quem tinha ordenado para nos deterem, aderiram e, portanto, também temos que arranjar uma missão para eles que estão ali sem fazer nada. E, portanto, por enquanto aguardamos ordens. O que é que sentiu nesse dia tão histórico? O Eduardo Gageiro, o fotógrafo que está ali a documentar, o que é que sentiu? Senti-me feliz, penso... Naquele dia? Sim, naquele dia, com uma expectativa, isto vai mudar, já podemos falar livremente. Salgueiro Maia mordeu o lábio quase para conter as lágrimas. Exatamente. No seu caso, estava demasiado ocupado a fotografar para sentir? Não, senti-me comovido, mas não chorei. Vieram as lágrimas aos olhos, e ele chorava mesmo. Vieram-lhe as lágrimas aos olhos assim? Muito. Em que momento? Depois? Não, depois, claro. Depois quando? Depois do Cavalaria 7 aderir ao movimento e não sei o que mais, e aquilo, quer dizer, eu pensei, a partir de agora
já não vou ser preso já, tão facilmente. A partir de agora já posso estar num grupo de pessoas a conversar. Isso é avassalador, não é? Sim, não calcula. Ainda sobre o dia da Revolução, as fotos que tirou nesse dia foram recentemente notícia porque houve um desentendimento com o fotógrafo Alfredo Cunha, que chegou a ir a tribunal. O que é que se passou realmente? Ora bem, eu não quero falar sobre esse assunto porque isso está em segredo de justiça. A única coisa que posso dizer é que eu levei esse fotógrafo, foi-me lá pedir para entrar no século ilustrado e eu arranjei a maneira dele começar a colaborar. Tratei sempre como um filho. Ele era o discípulo e o Eduardo era o mestre, de certa maneira. Como fosse um filho. Agora, em relação a isso, não quero falar, porque, na verdade, o que é certo é que há coisas que desapareceram. De forma... Consta que foram os únicos 2 fotógrafos que fotografaram a Revolução e que estiveram em momentos próximos. Houve mais. E, portanto, há situações que eu acho que ele não estava lá. Pronto, é apenas isso. E não quero falar mais sobre esse assunto. Tem segredo de justiça. Ele fez um processo e eu fiz-lhe outro. De forma, é apenas isso. Ficou alguma mágoa em relação a isso? Profunda. Porque eram amigos? Eram amigos. Eu era amigo. Aliás, a geração dessa época e a nova geração acho que sabe quem eu sou. Quando era miúdo, olhava para as fotografias do Eduardo Gageiro e eu quero ser um Eduardo Gageiro. Eu quero ser fotógrafo e quero ser tão bom como o Eduardo Gageiro. Tem uma maneira de trabalhar muito forte, muito violenta e muito cansativa. Mas o trabalho dele, as fotografias justificam a companhia de muitos e muitos anos de trabalho. É um dos melhores fotojornalistas e é português. Há quem diga que tem um certo mau feitio. Revê-se nesse retrato? Revejo. Eu tenho mau feitio para as pessoas que são injustas, que são más, que são capazes de pisar toda a gente. E há isso no meio da fotografia? E eu digo cara a cara às pessoas o que penso delas. Não tenho medo nesse aspecto. Ainda há meia dúzia de pessoas assim, digo já, podia citar. Havia mais isso na altura em que começou, ou ainda há? Ora bem, nessa altura eram tão poucos, agora há muitos. Há coisas terríveis na fotografia portuguesa. Há, por exemplo, um fotógrafo que os empregados que faziam os livros ele ensinava. Não vou comentar. Havia isso? Havia. O chique espertismo? Sim, exatamente. E que quem os ouviu falar, ninguém os leva presos. De forma que... E disso pode-se orgulhar de que nunca foi pelo chique espertismo. Há muita mentira na fotografia portuguesa. Muita mentira. E acabei de falar uma. E o que é mais grave é que os fotógrafos fizeram os livros e ninguém sabe que existem. De forma... Há coisas que não quer falar. Não quer falar, as pessoas sabem. Que são conhecidas no meio fotográfico. De forma que não vou falar. Não quero que façam... Essas pessoas são normalmente espertas, é o termo, é o chique espertismo, põem depois processos por difamação. E depois ainda ficam bem vistas. Quem é que começou, neste caso, com o processo de difamação? Foi Alfredo Cunha? Foi. Não esperava que ele fizesse isso? Não. Até que eu já lhe tinha... Eu, durante anos, pedi-lhe para trazer as cópias de contacto do 25 de Abril para nós conferirmos. Porque a dúvida estava? Estava em muitas coisas. Inclusivamente, a última carta foi escrita na Sociedade dos Autores para nós nos juntarmos para fazer uma conferência. Compararem os negativos. Exatamente. Porque havia a dúvida que tinha havido uma troca de negativos. E a resposta dele foi fazer um processo a essa carta. Portanto, está a ver. Eu fui à Sociedade de Autores para resolver tudo pacificamente. Está convicto que ele trocou os negativos? Não quero falar nisso. Em tribunal, ver-se-á. Mas quando, durante anos, ele dizia que encontrávamos, vinha a Lisboa, dizia que trazia... eu sei que é preciso ter os negativos, basta as cópias de contacto.
Ele falava sempre que não trazia os negativos, então cópias de contacto. E tudo isto também surgiu porque Alfredo Cunha, ajude-me, publicou um livro e em que uma foto sua está acreditada no nome dele por lapso de outro alguém, correto? Isso é o que ele diz, não quer falar nisso. Inclusive também a utilização de fotografias que dizem créditos fulano tal. Eu nunca fui consultado. Eu não posso utilizar uma coisa de outra pessoa sem a consultar. Quer dizer, há uma série de coisas que eu não quero falar. Pronto, não quero falar que isso decide-se tudo em tribunal. E ele apresenta as razões dele, eu apresento as minhas, ele apresenta as provas dele, eu apresento as minhas. Há quem ache que as melhores fotografias são aquelas que não se fazem, que se falham, que ficam a marinar na cabeça, mas por alguma razão não se conseguiu fazer, ficou por fazer. De todo o seu percurso, qual foi a fotografia ou o momento que mais lhe custou não ter feito ou não conseguir fotografar? Sem precisão nenhuma, não me lembro. Coisas que eu gostava de fotografar, eu também não estava lá, por exemplo. Olha, era o Salazar a cair da cadeira, por exemplo. Dava uma foto, mas tenho uma boa foto. Tenho uma fotografia do Salazar, quanto a mim, que parece-me boa, e que é no Forte São Julião da Barra de Costas. É o homem só. Acho que define. Sabes que esses pequenos pormenores, modéstia à parte, é que o fotógrafo tem que saber olhar, sabe? Porque essa fotografia faz parte do seu livro Silêncios, com textos de Lídia Jorge. Exatamente. E porquê que escolheu esta foto para incluir no livro Silêncios? Ora bem, esse livro Silêncios, já agora vou contar-lhe uma história que... verdadeira, claro. Que é assim, esse livro Silêncios é a sépia. Esse livro... só me lembrei de fazer esse livro. Eu tenho um linfoma. E então eu estava muito mal e pensava que ia morrer assim muito rapidamente. Andava no IPO. Está há 8 anos, 9 anos. Sim, agora já estou praticamente bom. E então acontece, agora tenho problemas de coração, mas isso é velhice. E então acontece que lembra de fazer um livro a sépia de despedida. E então andei a procurar fotografias que dessem solidão, que dessem tristeza. Que era como se sentia? Era como se sentia. O meu estado de espírito conduzia-me a fazer aquele livro. E porquê solidão? Solidão, eu não me sentia. Eu sentia que solidão porque... Estava longe dos seus, da sua família nesse momento? Não, mas sentia-me só porque senti que ia morrer. Senti que já não podia fazer mais nada. Assim, vou-me despedir das pessoas. Eu vou aqui escolher fotografias que deem solidão. E havia pouca gente nessa solidão que sentia à sua volta? Sim. E não vou entrar em... Mas sim. Sim. E então... é nessas alturas que se fazem as contas à vida, não é? Exatamente. E estava a fazer as suas. Exatamente. Sim. Senti-me. Inclusive a nível familiar. E então acontece que comecei a fazer o livro, comecei a fazer, como me ensinou Cardoso Pires, a contar uma história. Esse livro tem fotografias de espaços que convidam de facto a isso, ao silêncio. Ao silêncio. Que espaços são esses? Que fotografias são essas? São fotografias que realmente definem o meu estado de espírito e que, na verdade, eu nunca tinha publicado, tinha feito, na altura, sentidamente, claro, mas, entretanto, depois, como queria contar a história, eu ia aqui num crescendo e acabava na morte. Já lhe vou mostrar o livro. Acabava na morte, a última fotografia, a penúltima fotografia, esteticamente até muito bonita, um cemitério do Alentejo e que tem assim aquelas leiras, o que se chamam leiras, a terra lavrada no sentido do cemitério. E depois ao fundo é um cemitério branco, lindíssimo. Era o que via no seu horizonte? Sim, essa era o cemitério. E depois ainda havia uma, que era uma senhora vestida de preto, no muro branco, e com aquelas coisas que se usam muito ainda no Alentejo, na província, à volta do cemitério, uma armação em ferro.
E pronto, era o fim. Entretanto, eu continuo no tratamento do IPO e não me senti nada bem. E entretanto, faço um tratamento de choque, que eu quase nem podia andar, porque caía, não sei o que mais. E pronto, o livro já estava praticamente para a impressão. Faço um tratamento de choque e faço depois um ataque. Daí a pouco tempo. Telefonou-me a minha filha é licenciada em farmácia, é diretora técnica do laboratório farmacêutico e tem muitas amigas, inclusive no EPO. E então fala para mim e diz assim, olha, assim, muito alegre, fiquei muito admirado. Olha, parabéns porquê? O que é que se passa? Eu assim, olha, falou-me a Paula Duarte, que é uma colega dela do IPO, a dizer que o ataque não acusou nada e tu já te safaste, foi assim na paródia. Não me digas, sim, não vais morrer já. Então, nessa altura, eu sim, vou-me dar o fim do livro. Já não pode ser com a morte. E depois alterei o fim do livro com 2 fotografias. Que foram? Uma é um caminho e outra é uma... E esse caminho é onde? É no Alentejo, onde há um forte, não me lembro agora. E depois, a última é um muro com umas escadas para o céu. Eu não acredito em céus nem em inferno, sou agnóstico. Mas, de qualquer modo, quer dizer, apeteceu-me pôr aquela história, aquela fotografia, porque o meu estado de espírito estava virado para ali. E acho que, eu posso mostrar, não sei se conhece, e acho que pronto. E, entretanto... Agarrou-se a quê? Nessa altura, nessas alturas limite, e quando a morte está mais próxima, as pessoas às vezes agarram-se à fé, à religião, aos seus. Agarrou-se a quê? À fotografia? Sim, eu não acredito. Acredito em ciência. Da ciência. Eu vejo muitos programas sobre ciência, etc., que respeito toda a gente que acredita. Simplesmente eu pensei na morte como uma coisa natural e pensei que ia morrer, não podia ninguém transcendente me salvar, não. Quer dizer, aceitei a morte, sim, pronto. Nasceste, viveste e vais morrer. E quis fazer um documento de despedida. Palavra de honra. Mas, entretanto, acabou com uma nota de esperança. Sim, é verdade, assim. Agora vou ter mais um tempo, a minha filha diz-me assim, tu ainda vais durar mais uns anitos. E então, pronto, não há dúvida que, pronto, a fazer coisas. Depois já fiz mais um livro, Lisboa Amarga e Doce. Já fiz uns livrinhos pequenos sobre Lisboa e Tejo e tudo, como textos do Pessoa. E fiz um sobre o fado, com o fado com os grandes craques do fado, Alfredo Marceneiro, a Amália, Carlos do Carmo também, que é dos poucos vivos, o Carlos Ramos e assim. Ainda sobre o livro Silêncio, porquê que decidiu, um livro que era o seu livro de despedida, porquê que decidiu incluir aquela imagem de Salazar? Porque ele também era um homem só. E eu era um homem só nessa altura. E aí encontrou um ponto de encontro? Sim. Achei que ele também era um homem. Naquele momento eu senti que estava também só. Que não tinha escapadela. De forma que aceitei. Palavra que aceitei. Não me pedia nada, não pedi coisas que eu não acredito ou ia pedir. Não é? De forma que pronto. Aceitei a morte. Com naturalidade, palavra de honra. A sua eternidade está nos seus retratos? Costumam dizer-se, eternos são os diamantes. E as fotografias? Também podem ter contribuído para alguma coisa. Acho que, modéstia à parte, as minhas fotografias também contribuíram para as pessoas conhecerem o verdadeiro Portugal, especialmente lá fora. E cá dentro, muita gente não imaginava que aconteciam coisas que aconteceram e que eu fotografei, de forma que, nesse aspecto, sinto-me feliz, porque ajudei, digamos, a denunciar aquilo que me parecia errado, não é?
e continuo até morrer com essa ideia na minha cabeça. Célebres ficaram também os seus retratos às principais figuras ilustres de uma época: Amália, Eusébio, José Régio, Sofia de Melo Breiner, Maria João Pires e até Yanes, Gina Lollobrigida ou Orson Welles. Qual foi a figura que mais gostou de retratar? É muito difícil. A nível internacional, foi o Orson Welles, não é? A nível nacional, a fotografia que eu tenho, que eu acho mais conseguida, é uma fotografia do Chapolin. Porque, entretanto... Ele está com umas luvas de boxe, não é? Vou contar a história. Eu falo com ele, simpaticamente, tinha que ser, e vou criando... Empatia. Empatia. Não, o tipo era muito simpático. Ele confiou em mim. E, entretanto, começo a conversar, faço aquelas fotografias que as pessoas querem, não é? E, entretanto, com uma grande conversa, diz ao Sr. Chapolin, o senhor é um homem de luta, o senhor é um homem que nunca perde, o senhor é um homem fantástico. E assim, com este corpo, o Sr. Chapolin, eu não menti, diz assim, não interessa o corpo, é a mente, e o senhor realmente é uma pessoa fantástica. Estava a preparar caminho para abrir o saco com as luvas. Ó, senhor Chapolin, o senhor ficava bem, era como um boxer, o senhor nunca perde. Oh, gajo, desculpe lá, mas eu não... Oh, senhor Chapolin, confia em mim ou não confia? Eu não mostro as fotografias a ninguém. Não mostrei, né? Não mostrava. E então, fico só a segurar nas luvas, pronto. Eu mostro as fotografias antes, se eu não quiser... E então começa a ter uma conversa. Já agora calço, confiram? E então, ele calçou as luvas e já está. Não? Já está no papo. E então, começa, mas tudo isto com boa intenção. E assim, agora simulo que está... A combater. A combater. O senhor é um homem de combate, o senhor é um homem de luta, o senhor é um... E então começa a fazer... e faço uma série de fotografias. É aí que surge o retrato. É aí que surge o retrato. E como é que correu com o Orson Welles? O Orson Welles é assim, ele estava no guincho e ninguém passava da porta principal, ninguém, nem televisão, nem nada. Mas eu era amigo do filho do dono do guincho, do muchacho. E então era amigo, era um tipo até da minha idade, e ele dizia, arranja maneira, convence lá o Orson Welles para me tirar uma fotografia, depois de deixar os meus colegas irem embora, claro. Eu preciso sempre, fui falar com ele, convence, não sei o quê e tal. E então o tipo foi falar com o Orson Welles, não sei o que é que ele disse de mim, foi muito simpático com certeza, e o Orson Welles mandou-me entrar, e então ele estava sentado num maple, eu fiz-lhe uma fotografia, só pedi para ele, para o localizar, para ele ir para uma janela, para se ver o guincho. E então faço 2 fotografias e pronto, ele disse, já está. Já está. Foi rápido. Não me ocorreu, não teve uma... E foi em deferência ao meu amigo dono do Forte do Guincho, não? E ficou um belo retrato. Eu estava-lhe a perguntar quem tinham sido as figuras que mais tinha gostado de retratar, e foram muitas. Eu pergunto-lhe então ao contrário, qual foi a figura que o surpreendeu pela negativa? O antigo Presidente da República, Dr. Cavaco Silva. Então é assim, era Primeiro-Ministro. E entretanto eu falei com o Fernando Lima, e parece que foi o Fernando Lima, e disse o que era, mandei uma carta, e ficou combinado eu ir lá fotografá-lo. Para o mesmo livro? Para o mesmo livro. O Revelações. Revelações. E então eu tinha pensado como é que eu vou fotografar. E pensei que eu ia fotografar com aquela roupa de professor de York. Viu-o assim? Que vi no retrato de família. Mas via-o assim? Como professor de York? Porque ficava muito mal aquilo. Não, retiro isto. Mas eu acho que era uma boa fotografia, eu podia fotografá-lo como deve ser. E entretanto chego lá, para minha grande surpresa, disseram, olha, o Primeiro-Ministro já não quer ser fotografado assim, e de forma que... E eu assim, e agora? Não tenho outra ideia, eu vim com essa ideia na cabeça, agora não tenho outra ideia. E ele já tem ideia. Ótimo. Então,
qual é a ideia? Quero ficar como primeiro-ministro. Ui! Como é que se fica como primeiro-ministro? Perguntei eu. Já vais ver. Então traz uma cabine pequenina de telefone e era ela ao telefone a cuidar o país, não é? E eu assim, isso é uma fotografia ridícula. Quis que ele tirasse o casaco, também não tirou. E então, eu assim, isto não dá, pá. E entretanto, por fim, eu devia ter publicado essa fotografia, digo já. Eu tinha também... outra ideia no bolso, tinha sabido, através do chefe da segurança, que eu tinha que falar com as pessoas mais próximas, que ele gostava muito de um cão, parece que era chinês, que lhe tinham oferecido, gostava muito do cão. Mas já agora, o meu filho ajudou-me, punha as luzes e fazia ao fundo. É quando consegue colocar o cão no colo de Cavaco Silva. Então, algo nunca esperado. Então, acontece que eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro, porquê é que não tentamos com o cão? E então ele achou piada, mandou chamar o cão. Mandou buscar o cão, e então, como lhe disse, tem que começar devagarinho. Pôs o cão aos pés, a fazer vestir o cão e não sei o que mais. Eu sei, tem que ser uma fotografia mais insólita, não? E depois peço-lhe para pôr o cão ao colo. E depois eu, de repente, lembrei-me assim, isto dá uma imagem tão... que não é dele. Dá uma imagem assim muito afetiva. Ele é frio. Eu assim, mas não tenho outra alternativa, tenho que fazer. A única coisa que eu fiz, ele vai saber, não vai gostar, não estou lá problema. Disse ao motorista de ir buscar o cão para chamar o cão. Quer dizer, o cão está ao colo, mas não está ligado nenhuma, está a olhar para o motorista. É isso. E foi a única pessoa que quis ver as fotografias, Chapalimau e ele. Ninguém quis. Toda a gente confia em mim. E depois escolheu essa fotografia. Porquê que ele o surpreendeu pela negativa? Era uma pessoa fria. Assim, e entretanto já tinha acontecido outra antes. Com ele? Com ele, que foi lá, ou foi depois, antes ou depois, não sei. Lembro-me que era preciso fazer uma capa, já estava na sábado, e entretanto ele foi entrevistado pelo Letria e por, não me lembro quem era outra pessoa, e eu falo também lá com os assessores, escolho lá uma carapete, estava lá pendurada, assim, pá, quando ele sair, faz o favor, pá, só 5 minutos, eu faço isso, já tinha aqui as luzes montadas, ele não perde tempo nenhum. E era 1 hora, mais ou menos. E entretanto ele sai da entrevista e disseram, olha, o gajo queria fazer aqui uma capa e não sei o que mais, e ele muito tenso. E eu começo a falar com ele e começo a contar-lhe histórias, para ver se ele se descontraía. Para quebrar gelo, não é? E conto-lhe a história, não sei se o senhor primeiro-ministro conhece a história do Churchill, há uma fotografia fantástica, quando a minha é a melhor fotografia do Churchill, feita por um grande fotógrafo a nível mundial, que é o Iosif Cash, que fotografou as minhas figuras, não sei o que mais, e entretanto, quando foi fotografar o Churchill, eu confessar a ver se ele se descontraía para ir disparando. Está com o charuto, fazia sempre a pose igual. Então ele chegou ao Churchill e disse, com licença, tirou-lhe o charuto. Tirou-lhe o charuto e então ele faz uma disparação fantástica e é a grande fotografia do Churchill, para mim é a melhor de todas. Contou isto ao Cavaco Silva? Contou isto ao Cavaco Silva. Ele diz-me assim, eu não sou o Churchill, não fumo charuto e quero ir almoçar. E acabou a sessão. Lá está. Não correu bem. Estas fotografias têm todas o mesmo condão. São, por um lado, simples, mas ao mesmo tempo misteriosas, se imaginarmos para cada uma delas uma história recheada de emoções, como se cada foto fosse a súmula de um autêntico romance. São muitas as histórias, muitas as épocas, muitos os retratados, sendo que marcou uma época que foi, de certa maneira, pioneiro numa nova forma de olhar e fotografar. Eu não sei se foi pioneiro, quer dizer, eu fazia aquilo que via, aquilo que sentia. Os outros, se não fotografavam assim, não sei porquê, não se preocupavam. Mas sente que fazia diferente na altura? Muita. No século ilustrado está publicado, vê-se o que era o século ilustrado, o que eram as outras publicações. E sente que fazia diferente no meio jornalístico na altura? Acho que sim. Que fotografava de maneira diferente? É fotografado de maneira diferente. Sabe que eu documentava-me também. Uma das coisas que me esqueci de dizer, uma das coisas que o Zé Cardoso Filho me recomendou, ainda no antigamente, é assim,
Gageiro, compra Life. A revista. Era uma referência? Era uma referência. Que fotógrafos e que trabalhos é que ia beber lá? Quer dizer, os grandes fotógrafos da época, não me lembro, estavam lá todos. E então, claro, aquilo também foi... Foi uma espécie de sua escola também? Sim, também foi uma escola. A Life. Eu não tinha ligação direta com eles, mas tinha as imagens deles e sempre me preocupei de tudo que era de fotografia. Eu tentava comprar, inclusive me mandava vir uma revista da Argentina, que havia grandes fotógrafos, um era o Raota, e então... Pedro Luís Raota. E então aprendi muito também, não é? No livro A História da Imagem Fotográfica em Portugal, de António Sena, editado em 98, que é ainda hoje a única obra que conta os caminhos da fotografia portuguesa, o Eduardo é um dos nomes referidos e destacados. E sobre si escreve-se: possuidor de um inegável talento para o registro dramatizado do instantâneo, colecionador dos verdadeiros clichês do cotidiano português, desde a fotografia de Eusébio às cheias do Tejo, mas mais próximas de toda a fotografia de salão do que da observação subtil do genial Benoliel ou das audácias de Costa Martins e Vítor Paula, Eduardo Gageiro, através das suas reportagens para o século ilustrado, nos anos 60 e 70, é um símbolo para a maioria dos jovens fotógrafos. Revê-se nesta descrição do seu trabalho. Vejo, dessa parte, mas quando ele fala na fotografia de salão, eu não fazia fotografias para os salões, não é? As fotografias que eu mandava para esses concursos era a fotografia que eu fazia no dia-a-dia, que publicava no século ilustrado. Portanto, não era a procura do tipo, do género de fotografias de salão, que eram fotografias muito rebuscadas. Talvez por isso é que eu tive êxito. Neste livro que eu referi, é referido como o fotógrafo que se auto-intitula o mais premiado de todos os fotógrafos portugueses. É verdade. É verdade. É assim que se intitula. Desculpe, eu ponho, cá muitas biografias falsas, eu ponho os locais, ponho o ano e ponho tudo em pormenor. Sabe quantos prémios já recebeu até hoje? Umas centenas. Há coisas que eu não ligo, vou mostrar caixotes. Então eu pergunto-lhe, tem muitos caixotes com troféus, é isso? Qual foi o prémio de todos que mais lhe deu o gozo de receber? Este foi um deles. O de Pequim? Foi um deles. E, por exemplo, o Calvário, que eu chamo de Calvário, aquela mulher da Nazaré. Calvário. Mas aí recebeu muitos prémios para essa fotografia. Qual foi o prémio que mais lhe deu gozo de receber? É difícil. Houve prémios que me deram muito prazer em receber. Não há um? Não há um. Mas esse na China foi fantástico, não é? Uma coisa são as insígnias e os prémios, outra é o pão, o dinheiro. Foi sempre reconhecido e remunerado pelo seu trabalho, como esperava? Não, nunca. Nunca? Nunca. A minha sorte, na altura que eu colaborava na Manchete, colaborava com a Associated Press, colaborava com uma revista italiana chamada Época, cheguei a publicar fotografia no Barimates, das inundações. Portanto, soube mexer-se, mas nunca recebeu o que achava justo. Ainda hoje é assim? Ora bem, eu trabalhei no século ilustrado e depois estive numa revista chamada Sábado. Pela primeira vez na vida ganhava dinheiro que se via. Era 300 contos, 1980. Era o editor fotográfico. Sim, senhora, foi graças a esse dinheiro que eu consegui fazer uma casa aqui nos arredores, pagou parte da casa. Simplesmente depois desses anos todos, e de me reformar, fui ao sindicato de jornalistas, à Caixa de Reforma de Jornalistas, e vi que ninguém pagou nada à Caixa. E tenho uma reforma... Através do seu nome? Tenho uma reforma de 420 euros. E como é que vive? Vivo vendo fotografias, vendo livros, edito os meus próprios livros para ter o máximo de qualidade que os outros não têm, inclusive aqueles livros cartonados são capas em tecido, que nenhuma editora faz isso. E sei quantos faço. Consegue viver bem? Bem, não. Quer dizer, vivo razoavelmente, não posso gastar dinheiro, tenho um carro com 13 anos, nunca foi um tipo de grandes luxos. Mas esperava viver a reforma com outro conforto? Com outro conforto e com outra calma, inclusive familiar.
Porque eu, com 82 anos, mereço, modéstia à parte, como qualquer pessoa da minha idade, ser bem tratado pela família e ter calma, viver num ambiente calmo. E isso não aconteceu comigo e continua a não acontecer. Tem esperança em conseguir alguma paz nesse capítulo, no capítulo familiar? Só com o afastamento definitivo de algumas pessoas. Às vezes é necessário. É fundamental. Eu não aguento. Mesmo o próprio especialista diz que eu não aguento. Tenho pena de dizer isto, mas também tenho familiares que gostam de mim. E às vezes a família é quem nós escolhemos. Sim, infelizmente é a velha história. A família herda-se, os amigos escolhem-se. Tenho melhores amigos do que familiares. Tem bons amigos? Bons amigos. Apesar do tal mau feitio? Sim, do tempo. Conhecem-me bem, sabem que esse mau feitio é refletido, não neles, que me conhecem, daquelas pessoas que eles também não gostam, mas que não têm coragem de os enfrentar. É uma defesa sua contra... Não é defesa, é uma questão de crítica. Como aquele tipo, ainda ontem houve um tipo que me ia atropelando numa passagem de peões. O que é que o tipo faz? Chama-lhe uns palavrões, claro, e o tipo não para e não faz um gesto com a mão. Disse-me que gosta da nova geração de fotojornalistas. Vê neles um sinal de esperança no fotojornalismo? Há grandes fotógrafos, trabalhos excelentes. Não é por acaso que agora são premiados internacionalmente. É verdade. Não é por acaso. Como o Daniel Rodrigues, não é? Vários. Daniel Rodrigues, por exemplo. Há vários. Muitos. E então, eu não quero citar nomes, podia ser injusto esquecer-me de alguns. Mas digo, há uma porcentagem enorme de grandes fotógrafos. É pena não ver revistas. Mas vê no trabalho deles a raça, o sentido de missão e de denúncia que tinha na altura da sua juventude. Exatamente. Vê no trabalho deles isso, no fotojornalismo. Eu acho que as novas gerações preocupam-se também com os outros. Percebe? E em contar e em denunciar as injustiças do mundo. E em ter um papel. Revejo-me, porque não tem nada a ver com os fotógrafos do regime, nem essa gente. São pessoas, eu tenho pena não ver mais revistas onde eles possam mostrar o seu talento, mas têm, felizmente, conseguido prémios internacionais e espero que isso lhes desse possibilidade de eles trabalharem em outros países. Com a tecnologia e a comunicação de ponta, as redes sociais, as pools de fotógrafos e os direitos de televisão, o fotojornalismo não está moribundo, como alguns dizem? Moribundo não está, mas não há dúvida nenhuma que a televisão, sendo uma coisa fantástica, no acesso às notícias, acesso à cultura. Eu aprendi muito na televisão, a ver o canal História, o canal Odisseia, isso aprendi muito mais. Moribundo não está, mas... Moribundo não está, mas na verdade não estou a ver um caminho fácil para as centenas de grandes fotógrafos que há. Porquê? Porque para já as publicações cada vez publicam menos fotografias. Publicam mais texto, é isso? Mais texto e menos fotografias. E depois disso começaram a despedir os fotógrafos e digamos, a contratar fotógrafos por serviço, que acho profundamente desonesto. Mas não há dúvida nenhuma que também a imprensa escrita também está a passar por um problema grave por causa da televisão. Também reconheço isso. Há menos dinheiro. Vivemos também no tempo das selfies, dos telemóveis, das redes sociais. Isso é que toda a gente pode fazer um boneco, não é? Fazer um registro. Isso tem enfraquecido o poder da fotografia ou não? Ora bem, para quem gosta de fotografia, para quem sabe o que é fotografia, isso é o quê? Isso é carnaval. Isso não existe, não tem qualidade, tem piada. Eu acho que isso é um divertimento. Quer dizer, quando as pessoas tiram uma fotografia com o telemóvel com uma coisa definitiva, estão a brincar à fotografia. E ainda por cima, a maioria das pessoas não tem, além de ter conhecimentos técnicos, tem conhecimentos estéticos, não tem nada. De forma, não há dúvida nenhuma. Isso não enfraquece o papel da fotografia? Estes novos tempos em que toda a gente faz
fotografia, entre aspas. Enfraquece, porque, entretanto, inclusivamente, as lojas que faziam ampliações acabaram, não é? E também estão a sofrer uma crise, não é? Mas não, eu tenho esperança que a fotografia vai ser eterna. Nada pode substituir a fotografia. Continua com esperança no amanhã? Continuo. Quer dizer, continuo com a esperança do amanhã. Quer dizer, eu não sou um homem derrotista. Simplesmente depende do tipo de esperança. Esperança que dure muito mais tempo, não tenho esperança. Eu duro se calhar mais 2 anos ou isso. Acha? Acho. E queria ver, por exemplo, a Casa da Imagem... Já construída nessa altura. Construída. E de forma que eu tenho várias ofertas. Tenho pena... se não ficar aqui em Sacavém, mas vai ser muito difícil, porque não me dão as condições. As condições, por exemplo, era ali no Museu da Cerâmica, naquela sala, que é pequena, e depois o resto ia para um armazém. Tinha máquinas, tem quase 200 anos, não pode estar em armazéns. Porque o espólio não é só... Casa da Imagem, com as suas fotografias e a sua coleção de máquinas fotográficas. E estas grandes, e depois também fazer uma galeria onde gradualmente sejam expostas fotografias minhas ou de outras pessoas, não é? E, quer dizer, ter um laboratório fotográfico a preto e branco, ter um estúdio à moda antiga, para pôr lá esta máquina. Ainda é o fotógrafo do preto e branco. O que é que o preto e branco lhe dá que a cor, que é o que os nossos olhos veem, não dá? Não lhe dá? A fotografia preto e branco é mais densa, é mais... chama mais a atenção para o conteúdo. Retira o acessório, a distração. A cor pode ser uma distração. A cor pode ser uma distração. É uma distração. E, embora conheça fotografias a cores, fantástico, mas eu não me sinto bem a fazer coisas a cor, a não ser o caso, veja bem, agora, por exemplo, sobre Torres Vedras. Mas não é um fotógrafo da cor? Não. Tem 82 anos, uma longa vida, eu pergunto-lhe, fazendo preenchida com muitas coisas, muitos prémios, muita história, fazendo um bocado de contas à vida. A vida tem sido boa para si? Como eu não sou assim muito ambicioso em alguns aspectos, nunca pensei ser rico, nunca pensei ter carros descapotáveis, pensei no razoável. Acho que consegui essas coisas razoáveis, embora tenha atravessado crises como esta agora. Familiar. Pessoal. Esta é muito grave. Mas desde que as coisas sejam resolvidas pacificamente, eu ainda vou durar 2 anos. Vamos lá ver. E ver, digamos, a Casa da Imagem feita. De que é que se arrepende na vida? Sabe que é muito difícil olhar para dentro. Se calhar nunca ter dado a assistência, mas isso é da nossa profissão e dos médicos e de toda a gente que tem profissões mais intensa, familiar, aos meus filhos, porque é a minha profissão. E os médicos é a mesma coisa. Há pessoas que, por exemplo, vão trabalhar para o estrangeiro. Foi um pai ausente? Um pouco, mas estava lá nas alturas importantes. Mas eles apontam nisso? Apontam isso. E tem alguma razão. Mas eu sou um dos... Faria diferente? Faria diferente. Se eu não fosse fotojornalista que passava a vida a viajar e a fazer exposições e não sei o que mais, eu teria... simplesmente o que é que eu fazia? Abdicava da minha profissão. Não teria sido tão bom fotógrafo se fosse melhor pai? Se fosse melhor pai? Não era. De certeza absoluta. Era impossível conjugar as duas coisas. Como qualquer profissional de outro ramo. Mas pensa nisso, recorda nisso com arrependimento? Teria contrabalançado de outra maneira ou não? Foi uma opção? Era difícil de contrabalançar. Foi uma opção. Eu, se tivesse dedicado mais intensamente à família, não tinha ido para países que fui fotografar, não tinha feito as fotografias que fiz. Não foi uma questão de egoísmo, foi uma questão de amor, até.
À sua profissão? À minha profissão. É egoísmo, talvez. E agora está a sentir a fatura? Estou a sentir a fatura, mas podia ser de outra maneira. Porque, na verdade, se contar em privado coisas que aconteceram, não vai acreditar. Que passam o razoável e que são injustas? Profundamente injustas. Como é que gostaria de ser recordado? Um rapaz de Sacavém que procurou sempre denunciar as injustiças sociais e que vai morrer vertical, não é? Vão morrer, quer dizer, foram em posição horizontal, mas vão morrer com honra. Acho que nunca fui mal para ninguém, no verdadeiro sentido da palavra, nunca traiçoei ninguém. Quer acabar os seus dias a fotografar? Sempre. Só não vou com a máquina não tinha piada, mas já disse... Só não vai com a máquina onde? Para o caixão, não é? Simplesmente já está escrito, o meu advogado tem os meus últimos desejos, que há coisas que eu não posso contar, mas posso contar que quero ir vestido com a roupa, calças e camisa que eu comprei na Austrália quando fui fazer a reportagem sobre Timor. E o casaco que me deram em Genebra, como é que se chama a sigla dos refugiados, como é que é? Aquele casaco, não me lembro agora, Acnur. E com esse casaco. E de ténis, não quero ir de gravata, nem de casaco, nem nada. E não quero padres, nem simples religiosos. Desculpem, mas eu não era coerente se pensasse de maneira diferente na altura da morte. E não vai a máquina ao ombro? Não, porque o feiro era capaz de abrir o caixão e ficava com a máquina. Obrigado. Eu é que agradeço. Olha, digo, foi a entrevista mais extensa que me fizeram e mais bem feita. Parabéns. Você sabe a minha vida desde pequenino. E foi com esta nota de humor negro que terminou a conversa com Eduardo Gageiro. Depois, já com o gravador desligado, Gageiro falou com uma imensa ternura do neto, um miúdo adolescente que gera com desenvoltura o site do avô, eduardogageiro.com, e que o ajuda na gestão e venda das belíssimas fotografias disponíveis na sua página online. Vale a pena a visita. E o que também vale a pena é conhecerem já a seguir um dos vários testemunhos enviados na última semana por muitos de vocês para a nova rúbrica Toda a Gente Tem Uma História, um espaço onde damos a conhecer relatos de momentos que vos marcaram, maiores do que a vida, ou tão simples como ela pode ser, porque este podcast também é vosso. E antes de passarmos à história escolhida desta semana, obrigado pelo vosso feedback e pelas histórias que nos têm enviado. Podem continuar a fazê-lo para o e-mail bmendonca@impresa.pt. Tentaremos ler aqui alguns dos vossos relatos e, se quiserem, podem também gravar com a vossa voz a história que escolherem contar. Teremos todo o gosto em partilhar algumas delas aqui. E porque toda a gente tem uma história, contamos desta vez a de Moisés Saldanha, natural de Mondim de Basto, em Trás-os-Montes, a viver atualmente em Benguela, a segunda maior cidade de Angola. Tem 38 anos, é engenheiro civil de formação, diz-se gestor por obrigação e sonhador por não conseguir deixar de o ser. Conta-nos que já ama Angola, um país que já sente um pouco seu, apesar de todas as suas idiosincrasias. O episódio que nos relata aconteceu a meio de uma viagem de carro e conta muito sobre a África e sobre si. Não é a história de 3 miúdos, talvez seja a minha. Viajar às vezes em lazer ou constantemente em trabalho tem sido o meu modo de vida. Viajar é mesmo, como dizem, a única coisa que compramos que nos torna mais ricos. Aproximadamente a 30 km de Porto Ambuim e, repentinamente após uma ultrapassagem, apercebo-me de 3 miúdos em cima de 2 burros.
Não me passou mais nada pela cabeça a não ser tentar recuar e fazer uns disparos com a máquina fotográfica. Assim o pensei e assim o fiz, sem nunca perder de vista os miúdos pelo retrovisor. Depois de eu abrir a porta da carrinha, eles saltaram dos animais e começaram a fugir. Limitei-me a parar, tentar estabelecer diálogo e mostrar com a máquina estendida para eles que só pretendia tirar-lhes umas fotografias. Eles, a medo, junto dos animais. Pedi-lhes para voltarem a montar os burros, que eram burras, na verdade. Queria fotografá-los. Tirei poucas fotografias porque estivemos a conversar. Não sei precisar, terá sido uns 6, 7 minutos. Perguntei-lhes os nomes, que não consegui fixar porque são nomes de casa e de difícil memorização para mim, mas dos animais eu não esqueci. Não há como esquecer. A maior burra era a Maria e a pequenina era a Marinela. E os miúdos, com corpos de apenas 8 ou 9 anos, disseram-me que tinham 12 e 13 anos. Estavam ali a brincar porque não tinha havido escola, tinha chovido muito e os pais tinham saído de casa para ir trabalhar para a lavra. Os dois da frente eram mais sorridentes. Perguntei-lhes o que queriam ser quando fossem grandes. Responderam que queriam ter uma moto para fazer de táxi. A verdade é que estava com dificuldade em saber que perguntas lhes queria fazer. Por estar ali à frente deles, já me permitia obter muitas respostas sem ter que questionar nada. Disse-lhes que tinha que ir embora, pois ainda tinha mais de metade da viagem para fazer. Quando comecei a dar os primeiros passos e já de costas voltadas para eles, ouvi: "Quando voltas?" Esta fração de segundos, com o impacto que aquela pergunta teve em mim, deixou-me com um sorriso no rosto. Disse-lhes que não sabia, que passava ali muitas vezes, mas que dificilmente nos encontraríamos outra vez. Mas perguntei-lhes porque queriam saber. Vão pedir para lhes trazer alguma coisa, pensei logo. Um brinquedo, uma bola de futebol ou qualquer outra coisa do género. Pediram-me pão. Durante alguns segundos, lembro-me perfeitamente. Só olhei para eles com uma das mãos na face. Ficar sem palavras, não ter nada para dizer, não é normal em mim, mas aqueles miúdos fizeram com que isso acontecesse. O que fazer? O que lhes dizer? Estava bloqueado. Limitei-me a pedir para me acompanharem ao carro. Procurei qualquer coisa que tivesse de comida. É normal eu ter. Infelizmente não tinha nada. Tinha água. Ficaram com uma garrafa de 1,5 litro de água. Encontrei 300 kwanzas no bolso, o equivalente a 1,50 € no câmbio oficial, ou pouco mais de 50 cêntimos, no câmbio informal da rua. Nem dinheiro eu tinha. Nestas viagens é preciso ter dinheiro para dar gasosas aos polícias. É normal dar. Dá-se para que não impliquem com coisas que às vezes nem existem, ou até só porque nos perguntam se a viagem está a correr bem. Pedi-lhes desculpa por não ter mais, mas não tinha mesmo. Despedi-me deles com um forte aperto de mão. Todos eles acharam que eu apertei demais. É verdade. Quem me conhece sabe que é o que eu faço sempre. Estava perto do destino onde iria almoçar. Não dei pelo tempo passar. Talvez estivesse a menos quilómetros de Porto Ambuim do que pensava inicialmente. Digo isto porque só me recordo de ter ouvido 3 músicas da minha playlist para estas viagens. Já ouvi tantas vezes estas músicas que já achei de cor. Mal arranquei, estava a dar Momentos de Glória, do Jack Nkanga, depois O Tempo Não Para, de Marisa, e por último, Reserva para 2, da lindíssima Mayra Andrade. Reparei agora que são 3 artistas da world music de origem africana. Coincidência apenas, mas foi o que me veio ao pensamento agora que estou a escrever. Passavam poucos minutos das 12 horas. Lembro-me de reparar antes de sair da carrinha. Almocei algo normal, uma corvina grelhada ótima, uma garrafa de água, um café, normalíssimo. Lembrei-me de partilhar pelo telemóvel com uma pessoa amiga as fotografias que tinha tirado dos miúdos em cima das burras. Entre outras coisas, disse-lhes que o meu dia estava ganho. Contei-lhe a história que tinha vivido há poucos quilómetros de onde estava, mas quando lhe disse que eles só queriam pão, quebrei. Na minha cabeça alguém estava a dizer aos gritos: eles só pediram pão. Eles só pediram pão. Sei que coloquei os óculos de sol e pousei o telemóvel. Só isso. Não sei explicar. Covardia talvez, mas o que naquele momento mais queria era desviar-me do que estava a sentir. Os óculos de sol coloquei-os por instinto, como se naquele momento me estivesse a esconder num buraco, para que as pessoas não tivessem sequer a oportunidade de me ver. Talvez tenham passado uns 15 ou 20 minutos, e sem pegar no telemóvel, sem falar com ninguém, sem me mexer. Nesses minutos revisitei-me. Eu olhei para trás. Lembrei-me dos meus sobrinhos, que fazem cara feia por não terem a última PlayStation, o X-Men, a Princesa, sei lá mais o quê, de assistir a miúdos nos centros comerciais aos berros atirados no chão, porque querem que a mãe ou o pai lhes dê isto ou aquilo.
Mas não foi só isso que pensei. Pensei em mim. Pensei no que foi a minha vida durante anos. Bem sei, e ninguém pode dizer o contrário, foi com o meu próprio trabalho, suor e dedicação que consegui tudo o que tenho, mas desejar e comprar o último modelo da Lexus, restaurar o Carocha com mais 20 anos que eu, o Toyota BJ40, a Vespa do meu ano de nascimento, a coluna de som XPTO, só porque se ouvem melhor os agudos das guitarras do álbum dos Dead Combo, a casa que tinha que ser ali, onde ninguém tem para me sentir o rei do mundo, porque só tenho o horizonte sem fim à minha frente, ou tanta outra merda que acumulei, mas nem tenho tempo, nem vida para usufruir. Tenho que chegar ao ridículo de pedir a terceiros para fazerem o favor de usarem, para que não se estrague por falta de uso. Mas afinal, o que é isto? Que lição foi esta que me deram? Não tenho filhos, não sei se vou ter. Estou numa fase da minha vida onde só quero praticar a resiliência e a aceitação, mas não perco a esperança de poder proporcionar aos filhos que tanto desejo estas experiências. Não sei se vou ser capaz de transmitir por viva voz ou pela via do exemplo tudo o que lhes desejo passar, mas se não conseguir, espero poder proporcionar estas viagens, quer fisicamente, quer através do aconselhamento de um livro ou de um filme. Mas esta mensagem tenho que lhes conseguir passar. Agradeçam tudo o que têm. Não desejem ter por ter, às vezes quase como se fosse só para mostrar. Precisamos de muito pouco para sermos felizes, que é desejar, amar e sentir-nos amados. É só isso que importa. Não é que tenha passado de um homem totalmente cerebral, como há uns anos me disseram, para um homem hipersensível que se emociona por tudo e por nada. Mas eles só pediram pão, foda-se. Eles só pediram pão. Acaba assim o texto de Moisés como um murro no estômago para não nos queixarmos tanto e aproveitarmos o agora e o que temos. A felicidade também passa por aí. E pronto, foi o episódio desta semana. Já sabem, temos encontro marcado na próxima sexta com mais um convidado com novas histórias para nos contar. Até lá, subscrevam o programa, escrevam comentários, deixem sugestões, opiniões, classificações, corações e estrelas no iTunes e SoundCloud. E novamente, se gostaram deste episódio, partilhem-no com os vossos amigos e conhecidos nas redes sociais para que eles também o possam ouvir. Como sempre, este podcast teve edição do João Santos Duarte e contou com a ilustração do Mário Henriques. Eu sou o Bernardo Mendonça e despeço-me com um até para a semana e boas conversas. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobile, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobile.